Um A3 bem feito é legal, é muito, assim, esteticamente é bonito de ver, é fácil de entender. Se a pessoa escreveu bem detalhado, sabe, com todas as informações, é muito simples, você entende a linha lógica, você sabe o que está acontecendo, você sabe qual que é o problema, você sabe onde ele quer chegar, você sabe a dificuldade que ele está tendo, você sabe o que ele, canais que ele fez, você consegue ver que, quando ele vai implementar, você consegue ver uma linha lógica muito fácil de seguir, tá? Fiquei assim meio de supetão, né, meu? Que eu tinha feito uma pesquisa sobre que tipo, quais são os temas que as pessoas gostariam de ouvir. E o A3 foi uma dos itens lá, né? Foi VSM, Problem Solving, então eu tô seguindo essa linha aí de raciocínio aí que o pessoal tinha me perguntado. E aí eu tinha preparado um post e eu vou usar isso aí como base para a conversa de hoje. Mas depois, se vocês quiserem ir mandando as suas perguntas, eu tenho umas perguntas também que eu fiz uma enquete, aí eu vou responder elas no final, tá bom? Aí eu vou explicar um pouco, começar explicando um pouquinho sobre o que eu tinha feito aqui. Quer ver? Deixa eu ver a apresentação. Janela. Aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, Conseguindo ver? Legal. Bom, aqui tá traduzindo. Acho que fica melhor assim, né? Bom, vou começar devagar aqui, né? Já faz 7h40, 7h38. Bom, geralmente quando as pessoas falam de pensamento A3, o Ronaldo vai entender o que eu vou falar. Ao mesmo tempo é simples, mas na hora que você começa a dedicar horas, né, para produzi-lo, não é tão simples assim, né? Por quê? Eu vou entrar no detalhe depois, mas eu trabalhei por muitos anos na qualidade, então eu tive que fazer bastante A3, principalmente focar no problem solving. E é uma do formato que a gente utiliza e um dos pontos que eu vou estar explicando aqui nos exemplos mais para frente. Mas também usei para fazer reportes, né, de aprovações de linha, alguns outros quesitos que a gente usa muito esse formato, tá? Então, eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, né? Que o pessoal fala de pensamento A3, mas a gente fala muito de pensamento lógico, né? E o A3, ele segue um pensamento lógico, por isso que a gente fala de pensamento A3, né? E a maioria das vezes a gente usa esse A3, que é um documento que a gente consegue sumarizar, né, ou um problema, ou uma atividade de melhoria, ou se não, algo que a gente geralmente usa uma A3 também para explicar algum tema a ser desenvolvido, algum projeto novo, né? E ele segue essa carona aqui que eu coloquei aqui, que é um exemplo do Lean no Lean Institute, do meu amigo Robson, lá e o Ferro. Então aqui, né, ele começa, né, com um background, quer dizer, um histórico aí do que fala pelas condições atuais, né, então como a gente está, define aí o que seria uma meta, começa a fazer algumas análises, acha a causa raiz, define um plano de ação, né? E aí fala aqui quais são os pontos, tem um planejamento um pouquinho mais detalhado, né? E aí faz um follow-up, às vezes faz a parte de padronização. Tem um outro formatinho que eu usei aqui como modelo, mas falando um pouquinho linkado das etapas do problem solving. Mas, como vocês podem ver, que esse pensamento lógico, ele passa por imagine de uma forma lógica, né? Então, tem início, você começa de algum lugar, fala com onde que você quer, você está no cenário que você está, de onde você quer chegar, qual que é a dificuldade que tem, quais são as etapas que você vai seguir,
né? E quais são os resultados esperados, ou quando o planejamento que você faz. Então, onde que é usado, né? Então a gente utiliza bastante, né, na Toyota, a gente na Bochoco também a gente utiliza bastante. Então, para aprovação de, como eu disse, né, de reclamação de cliente, avaliação de performance, planejamento de nova ferramenta, introdução de nova linha, né? Então é aprovado tudo dessa forma. Então, às vezes a gente usa, eu coloquei aqui, né? Quando é utilizado na resolução de problema, planejamento, então estou falando de, às vezes faz uma expansão de planta, é feito uma 3, às vezes faz mudança de frota, faz uma 3. Tudo que tiver que tem lá um problema, tem lá uma melhoria, tem lá um planejamento, tem lá para a gente tomar ação, é feito uma 3, né? Então é usado como uma ferramenta de narração, né? Um storytelling. Então, do começo, de onde vem, qual que é a sua base, onde você está, qual que é a dificuldade que você está tendo, qual que são as análises que você fez, e você faz uma narração aí do que você está querendo contar de história, né? Um projeto de melhoria para você ter início, meio e fim. Por que que é 3, né? O nome deriva então do formato mesmo do papel. Então a gente está falando aí de 297 milímetros por 420. O formato que fica é nesse formato que vocês estão vendo aqui, né? Landscape, né? Então no formato paisagem. E a ideia é que a gente não precise nenhum software para estar manipulando o A3. Normalmente a gente usa um Excel mesmo, então já até pela quantidade de A3 que eu faço, então já até coloquei lá, né, na coluna aqui, eu coloco sempre 1.88 e vejo até onde dá, faço no print lá e coloco. E geralmente eu divido bem no meio. Sou bem chato nesse sentido, porque eu gosto de ficar bem no meio, assim, e quando você dobra o papel, ele fica a linha bem no meio, sabe? Mas no começo, na hora que você não tem esse entendimento, então o teu formato fica bem distorcido, às vezes sobra margem ou lá de cima ou do lado, assim, né? Então, isso é quando a gente avalia os problem solving, a gente vê também se está dentro do formato, né? Se cabe certinho aí. E desde então eu tenho esse toque, assim, que deixa bem enquadrado. O que eles falam, né, que o formato A3 também, hoje a gente usa muito Excel, tá? Mas também, no chão de fábrica, às vezes tem alguns formulários que a gente preenche nesse formato para fazer investigação, para ser mais rápido, para papel e borracha você conseguir fazer, apagar, reescrever várias vezes aí sem precisar ter um software. A gente já teve algumas plantas que eu já vi, fazer o A3, né, já deixar pré-definido alguns campos e você só ir preenchendo, colocando informações necessárias suficientes ali para ir tendo base para você contar essa história que precisa ser contada na hora que você vai preenchendo o seu A3. Mas lá nos primórdios era mais para ter esse sentido. Às vezes, né, pessoal, o tema é curto, né, então você não precisa ter um A3, às vezes dá para fazer também em um A4, tá? Eu já fiz alguns documentos, alguns formulários assim para aprovação em A4. Então, às vezes o pessoal fica falando assim, não, tem que ser A3, às vezes você não tem conteúdo suficiente para colocar numa A3. Ah, Celso, como que eu faço? Fica enchendo linguiça? Não, faz um A4, né, e suficiente. O contrário também, às vezes a quantidade de informação é muito grande, né? Tem foto, tem layout, tem desenho, tem um monte de coisa. Como que faz, Celso? Coloca lá, né? Às vezes tem algumas análises, sabe? Que você puxa dados, né? Faz análise de CPK, análise de desvio padrão, né? E você quer ter todas essas informações. E aí Vocês estão escutando, pessoal? Tá tranquilo? Sim, Celso. Então, tá. E aí a gente pega e coloca como anexo, né? Coloca assim, anexo um, anexo 2, anexo 3 e pode trazer como informação. Teve uma vez que eu fiz a aprovação de uma linha, né, que teve vários análises, vários dados, vários, e aí cada análise era um anexo.
e aí eu fiz uma folha de rosto que tinha uma A3, colocava todo o histórico da linha, da onde que, como que era, quais são as dificuldades, da onde a gente foi todo, né, contando uma história assim, e fui colocando vários anexos lá de como que foi todo a análise, assim, até o resultado final, e no final um julgamento, tá? Então, como que é, né? Como que é esse formato, então, que a gente fala do A3, né? Comumente, a gente, na qualidade, usa muito o A3 com as 8 etapas aqui, focando muito no problem solving, né? Então, eu disse lá, quando eu estava falando sobre problem solving, a parte aqui de background, que é o histórico, as análises, né, ou o problema em si, né, que é o item 1 aqui, o item 2, né? Então, como que é hoje, né? Às vezes a gente, por exemplo, vamos falar de uma expansão de uma planta. Ah, quantos metros quadrados a gente tem, né? Quais são os pontos que a gente entende que é importante? Se a gente vai fazer uma expansão de uma linha, né? Quantos metros quadrados tem essa linha? O que né, a gente está vendo de problema? Estamos olhando já um projeto, então esse projeto vai ser necessário quantos metros quadrados, qual que é o formato da linha, né? E a gente vai contando essa história. E aí a gente define uma meta. Ah, então a gente precisaria, sei lá, de 2.500 metros quadrados, mas só que a gente vai fazer algumas melhorias, melhorar o layout, melhorar a movimentação, vamos trabalhar em 2.000 metros, né? Então coloca como meta ali para fazer. Ou se a gente está falando um projeto de melhoria de processo, né? A gente está falando de quantidade de refúgio, né? A gente vai na situação 2 vai estratificando até chegar no tipo de problema e na meta a gente fala assim, ó, a gente vai zerar esse tipo de problema até tal data. Então a meta aqui, seguindo aquela metodologia SMART. Na etapa 4 análise de causa, né? Então você vai, principalmente quando tiver problema, né? Então você faz aquela análise de causa entre em Ishikawa, Factor Tree, né? Análise de árvore de falha, define as contramedidas, às vezes nas contramedidas a gente define matriz, né? De maior de impacto, custo, define o plano de ação, monitore e padroniza, né? Esse é o típico A3 de problem solving, tá? É muito utilizado na segurança, principalmente na qualidade, mas também quando você tem dificuldade na parte de produção, produtividade, a gente utiliza, tá bom? Então, aí tem o outro formato aqui, que às vezes é mais simples, né? Às vezes você não precisa entrar muito no detalhe, às vezes é uma explicação com menos informação. Então, aqui se definição, qual que é a situação que você tem, qual que é a dificuldade que você está tendo, né? Que análise você fez, às vezes, igual eu falei de expansão, às vezes você fala assim, ah, eu tenho hoje 3.000 metros quadrados, eu vou precisar de 4.000 metros quadrados, porque 2 metros quadrados a gente vai fazer isso, mais 1.000 metros quadrados vai fazer aquilo, esses atuais vão fazer assim, e aí você define aí um plano de ação, de expansão, de tempo, define um cronograma, define os pontos importantes e vai monitorando o resultado. Muitas das vezes também, tá, pessoal, a gente usa para vender uma ideia, né? Então, às vezes fica assim, definição do problema, situação atual, estação ideal, né? Proposta de dentro desse ideal e o atual, quais são os tópicos, né, que você vai ter que resolver dentro desses tópicos, quais são os pontos importantes que precisa ter, ou vai ter capacitação do time, ou vai ter que ter o recurso, ou vai ter que, por exemplo, sei lá, às vezes o recurso, o pessoal não tem conhecimento aqui no Brasil, tem que mandar para o Japão, tem que mandar para os Estados Unidos, né? Vai ter que trazer uma consultoria, e aí define também um cronograma, tá? Às vezes não tem resultado, tá, pessoal? Às vezes, se for plano de implementação, às vezes aqui, né, eu já fiz algumas vezes, também já vi, coloca-se assim, né? Então, primeiro semestre vai ser feito isso, segundo semestre faz um plano detalhado aqui onde a gente monitora, tá bom? Então, eu coloco aqui que o número exato de etapa não é o que importa, mas sim ter uma linha lógica para abordar de forma estruturada a resolução de problema. Então, tudo que a gente
quiser vender de ideia, né, coloca-se numa 3. E o ponto-chave, tá, pessoal? Normalmente a gente vê a 3 que assim, é, coloca-se um monte de informação, coloca muitas palavras, coloca. Não cabe, né? A pessoa às vezes gosta de escrever e às vezes o A3 é limitado, né? Então ele tem aquele formatão lá e você precisa ter um poder de síntese muito bom. E isso te exercita a você ser sucinto, usar as palavras corretas, usar bastante gráfico, usar bastante, né, figura, que seja muito fácil de explicar. Eu até hoje, né, eu fiz o ano passado, eu fiz uma 3 que foi, eu reportei até pro Japão, né? Mas eu fiz várias rodadas. O que eu gosto sempre de fazer é assim, a primeira versão que eu faço e a última versão que está sendo aprovada, sabe? E mesmo com alguns anos de experiência, dá para ver o quanto muda, o quanto vai o que é aprovado frente à primeira versão, o quanto é diferente, o quanto ele tem menos palavras, mais gráfico, mais tabela, mais figura, né? E as palavras são as palavras-chave que você, na hora que você lê, aparentemente você olha assim, nossa, que simples, né? Mas tem bastante coisa, bastante conteúdo. Essa é o melhor A3. Então, bem sucinto, com poucas palavras, figura, né? Que você vai olhando assim muito fácil. E que a gente fala assim, tem que ser autoexplicativo. Não pode estar colocando, anexando uma pessoa junto para ajudar a contar a história. Ou para explicar o A3, né? Então, pontos importantes, né? O pensamento A3 é construído em torno da filosofia de PDCA, né? E considerada a sua forma prática. Então, sempre fazendo dessa forma. Certifique-se, então, de usar elementos visuais, gráfico no relatório A3. Então, que a gente fala que sempre é mais fácil de entender, né? Quando você usa gráficos, figuras, tabelas, né? Do que simplesmente fazer um monte de coisa escrita, né? Então, pontos importantes aí, né? Que geralmente os documentos A3 têm anexos, né? Então, como eu disse, às vezes você não consegue é, sumarizar, colocar bastante dados. Às vezes a gente tem várias análises de CPK, por exemplo, várias características, e aí você coloca isso como anexo e coloca só o resultado lá que você tem das análises que você fez, né? Aí aqui eu coloquei alguns exemplos que eu peguei, né, da internet, só para a gente ter uma linha de raciocínio para vocês verem. Por exemplo, aqui, né, esse é um formato da Voito, né? Então, considerações iniciais, aqui às vezes faz o background, como que está hoje, de repente, igual a gente falou de expansão, qual que é o objetivo, quais são as análises, pontos de melhoria, um plano, tá vendo? Aqui não tem ainda resultado, acompanhamento do que vai ser ainda. Então, o importante, às vezes o pessoal fica muito focado, não, tem que ser considerações iniciais, escrito dessa forma? Não. Precisa ser nesse tamanho aqui, Celso? Não, também. Né? Às vezes você precisa colocar mais informações nesse campo, você aumenta esse campo, né? Às vezes aqui você pode diminuir um pouco, aqui você diminui o espaçamento. Eu gosto de olhar um A3 bem dividido, né? Por exemplo, aqui, ó, esse espaçamento aqui para mim eu utilizaria melhor. Esse espaçamento aqui eu utilizaria melhor, né? Então eu deixaria bem no formatinho, deixava bem bonitinho para ver. Nesse ponto eu sou meio chato mesmo, tá? Aqui já tem um outro exemplo, né, com bastante informação, ó. A letra tá pequena, né, mas tem gráfico, né, tem aqui um esboço aqui de lead time, né, para a gente entender de objetivos e metas, né, e prazo. Análise, tá vendo aí? A gente deixou bastante espaço aqui a gente já deu uma reduzida aqui na letra, né, dá para ver que a letra tá muito pequena. Eu tive um vice-presidente, né, lá na Toyota, ele falava que assim, tinha que ser Arial 12 ou Times Roman 12, né? Não podia ser menor que isso. Então, isso aqui, tá, pessoal? Ficar fazendo várias frases assim também, a gente sempre pede para ser mais sucinto possível, tá? Para não ficar reduzindo e não ter uma dificuldade na hora da leitura, tá bom? Aqui então seria a contramedida proposta, né, que é a situação atual. Então aqui também tá bem pequeno, difícil de ler. Um cronograma de implementação,
né? E o monitoramento de um KPI aqui. Aqui é um outro exemplo, né, que está falando, tá vendo? Aqui já começa a ter mais figuras, né, para ficar mais fácil de entender. Tem aqui está seguindo bem as etapas que a gente fala de problem solve, tá? Background, clarify the problem, né? Depois aqui breakdown, você vai estratificando. Então usar bastante figura. Desculpa, pessoal. Eu tô meio fanho e tossindo bastante hoje, desculpem. Aqui a gente. Ah, outra dica também. Algumas palavras que a gente utilizar, que é palavra-chave, coloca destacado, negrito, né, sublinhado, de outra cor, né, pontua. E quando você estiver explicando um A3, sempre fala assim, ó, esse gráfico aqui, na sua coluna, na sua vertical, está falando de frequência. Aqui você está falando de dias da semana, sabe? Lê o gráfico para a pessoa conseguir entender. Eu fiz uma explicação lá do Proensolven para o vice-presidente lá da Tailândia, né, do BG da Tailândia lá, em inglês, né? E aí eu fiz. A gente tem 12 minutos para explicar, né? Então eu expliquei uma a três em 12 minutos, né, em inglês, falando dessa forma. Então, todos os gráficos, falando pausadamente, porque né, não é a língua nativa deles, é difícil de entender. Então, por isso que precisa usar bastante gráfico, bastante figura. Então, esse aqui é um exemplo bem legal, tá bem detalhado, embora a letra seja pequena, tá bom? Aí aqui target set, né? Tá vendo? Aqui colocou aqui, ó, bem pequenininho, análise de causa, 5 porquês, né? Contramedida, uma tabela aqui para entender qual que seria a melhor, né? Um plano um plano, um cronograma aqui de implementação, um resultado, né? A padronização e o Coten, acho que eu falei para vocês na vez passada, que é a parte de compartilhamento ou disseminação das melhores práticas, né? E geralmente a gente coloca também aqui de futuras ações. Quando a gente está fazendo algumas análises, algum problema, a gente sempre coloca quais são os próximos desafios, né? Baseado no que a gente analisou, talvez a gente não consiga resolver tudo. Então, o que que a gente vai fazer? Quais são os pontos que a gente vai melhorar na próxima etapa? Esse PowerPoint depois eu posso até passar para vocês, tá, pessoal? Como eu peguei na internet, eu não tenho. Assim, eu queria demonstrar alguns A3, mas só que eu não posso, como fala? Passar o que eu, às vezes, que eu faço lá. O Rodolfo que está aqui, ele conseguiria visualizar que ele está lá na fábrica, mas infelizmente eu não consigo compartilhar com todo mundo, tá bom, pessoal? E é isso que eu tinha aqui. Eu vou agora, deixa eu tentar ver o negócio aqui, que é a perguntas. Teve algumas perguntas aqui, pessoal. Se vocês quiserem fazer perguntas, pode mandar para mim, tá? Aí a gente vai conversando. Ó, consegui fazer em meia hora. Vamos lá, deixa eu ver aqui as perguntas que tem, que a gente fez para essa live. Só um momentinho. Alguém tem alguma pergunta aí, pessoal? Não? Tranquilo? Tranquilo? Beleza? Ó, eu tenho. Vou para as perguntas que estavam aqui então. Tranquilo? Vamos lá. Cadê? Aqui. Qual a sua dúvida ou sugestão, né? Aqui. Qual a forma mais ágil da aplicação do modelo A3? Né? Então, mais ágil de aplicação. Eu posso dizer o seguinte: o A3, talvez aqui seja mais no campo de tentar aprender, né? Eu acho, a pergunta. É, A, a forma mais fácil de aplicar o A3 na organização, no meu ponto de vista, é começar a utilizar. Não é uma ferramenta assim, fácil, sabe, pessoal? Não é tão simples assim. Um A3 bem feito é legal, é muito, assim, esteticamente é bonito de ver,
é fácil de entender. Se a pessoa escreveu bem detalhado, sabe, com todas as informações, é muito simples, você entende a linha lógica, você sabe o que está acontecendo, você sabe qual que é o problema, você sabe onde ele quer chegar, você sabe a dificuldade que ele está tendo, você sabe o que ele, canasa que ele fez, você consegue ver quando ele vai implementar, você consegue ver uma linha lógica muito fácil de seguir, tá? Mas até você chegar nisso, é treino, tá? É igual andar de bicicleta, pessoal, tem que praticar. E aí ele colocou aqui outra pergunta: em que momento aplicamos a 3 na empresa? Aí depende muito da cultura, da forma como está implementado, né? A gente usa o A3 geralmente para reclamação, né? Reclamação de cliente a gente usa, redução de defeito a gente usa, a gente usa para se tem algum acidente, né? Segurança, algum incidente a gente usa. Tudo aquilo que a gente vai ter que ter uma explicação, uma validação, um plano de ação, a gente usa três, né? É, muitas das vezes a gente precisa reportar para fora, então a gente monta, pega as aprovações e envia. Então, nesse momento a gente usa. Agora, Celso, eu gostaria de começar a usar na empresa que eu trabalho, né? Então, aí precisa só alinhar, né, qual tipo de informação, como que você quer usar esse A3, né? Então, aí vai muito da forma como que você quer aplicar isso aí, tá bom? Aí tá aqui uma opinião sobre o uso da tecnologia para apresentação da A3 substituindo o papel. Ah, legal. Hoje, assim, eu não sei se tem algum software, alguma coisa que faz o A3. A gente lá, às vezes, quando não tem, não está impresso, a gente faz no próprio Excel mesmo, para não ter um outro software, alguma coisa assim. Confesso que quando eu comecei a fazer no Excel, eu senti muita dificuldade, porque, né, escreve algumas coisas, para mim era Word, mas a gente usa o Excel, tá bom? Eu nunca vi um outro software de A3, tá, pessoal? Então, eu não consigo falar. A Denise, acho que alguém mandou uma pergunta aqui, sério. Deixa eu só parar aqui, eu volto. Bom, Denise, né? As 7 ferramentas da qualidade têm lugares fixos ou é possível utilizá-las de forma aleatória? Denise, geralmente as 7 ferramentas a gente utiliza ali no campo 2, que é a estratificação, tá? Por quê? É assim, ó. Quando a gente está fazendo uma análise de algum problema, tá vendo, a gente está querendo. Lembra, o problem solving é você pegar um problema grande e estratificando ele, deixando ele menor, né? E é nessa fase que você está estratificando, a 7 ferramenta é utilizado bem nesse campo de estratificação. Ou seja, você vai refinando o problema, deixando ele menor. Então, a 7 ferramenta geralmente usa ali no campo 2, tá bom? Em alguns cursos vejo que não tem uma sequência lógica do uso do assessoramento da qualidade, mas onde trabalho é fixo e não podemos mudar. Queria saber o A3. É fixo em qual área ali, o Denise? Você pode me falar? É mais ou menos assim, por exemplo, quando a gente começa a desenvolver um problema, por exemplo, para descrever Ah, o problema, eu sempre uso um 5W2H. Para aham, aprofundar a minha análise do Genbutsu, a gente usa os ah, 3 Gens, né? Então, eu pego o Genbutsu, analiso o Genbutsu de forma estrutural ou de forma ou dimensional. Aí eu vou no Genba, olho o processo e identifico o Genjitsu. Beleza, aham, achei, faço um resumo do que eu encontrei e aí eu vou para a parte da rastreabilidade, né? Que aí já entrou um pouco de fluxograma, entra um pouco tá, de comparações, por exemplo, de fluxo de processo, tá aí bom. vejo o padrão, o que aconteceu com aquele problema e qual que é o efeito que eu consigo visualizar. Então, dessa informação, eu volto de novo para reproduzir a falha, depois Uhum, eu faço os 5 porquês, para depois criar o plano de ação. Então, assim, as ferramentas, elas são espalhadas, mas elas são fixas, né? Eu não consigo mudar essa tá. sequência lógica.
O Denise, por isso que eu disse, né? Quando você utiliza geralmente as ferramentas da qualidade, ela tá nesse campo aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta, peraí. Ela vai estar nesse campo aqui, tá? Tá. De breakdown ou estratificação do problema. Então aqui você vê que ele usa alguns gráficos, tá vendo? Sim. Né, para explicar isso aí. Né? Fazer, replicar, tudo fica na parte de investigação. Né? Uhum. Depois que você chegou lá, tá muito próximo, fez o fluxo, viu que tá o problema, aí você entra por que que aconteceu e aí entra nessa parte de análise de causa. Mas geralmente as sete ferramentas servem para fazer definir, né? Você coletar Gratificar, né? dados, você tá nessa parte de estratificação do problema aqui, Ok. tá bom? Ok, obrigado. Bom, deixa eu voltar lá. Tinha mais outra pergunta aqui. Levi, Celso, na sua opinião, por qual motivo tantos A3 não são finalizados ou finalizados fora do prazo? Ô, Levi, me ajuda aí a entender. É porque não consegue informação ou não consegue aprovação ou não consegue estruturar? Qual que é a maior dificuldade que tem para terminar o A3 que você está falando? Boa noite, Celso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Levi. Então, Celso, é até uma pergunta assim, porque o que acontece, né? A gente chega até Ah, a parte do plano de ação, a gente vai bem, vamos dizer assim, né? ah, E na execução, aí tu vai delegando as responsabilidades ali, as entregas que tem que ser feita, né? hum, E dali para frente eu vejo que tem uma grande dificuldade, né? E muitas vezes o pessoal fala que é por falta de tempo, né? Porque tu tem um plano de ação para ser executado, tem as datas para entrega, né? E o pessoal tá. começa a arrumar desculpa, né? Eu tenho algumas teorias aqui que eu acho, né? Um pouco é falta de engajamento, um pouco, eu acho, né? E às vezes Aham, também falta de cobrança também, né? Pela hum, alta direção, pela média direção ali, né? Eu vejo que esses aham, seriam alguns dos motivos, né? Não sei se pessoal, se tu tem mais alguns para elencar aí também, eu acho que é bem aham. interessante, né? Olive, por experiência, né? Geralmente quando tem um tema muito importante e tem vários patrocinadores, ou no português claro, o pessoal olhando e querendo saber o resultado, as coisas andam muito bem, né? Porém, eu entendo assim que não dá para ficar dependendo do irmão mais velho sempre, né? Então, quando a gente fizer uma análise e a gente está conduzindo no caso, pelo que eu entendi, uma investigação, uma melhoria, uma redução, né? A gente tem que estar alinhado com o que a companhia entende que é importante. Por quê? Porque toda companhia ela tem um recurso limitado, né? Se você estiver tratando dentro de uma 3 um problema que na companhia está doendo, o departamento está doendo, o que vai acontecer? As pessoas vão querer que resolvam, né? Outra coisa também legal de fazer é assim, que eu já vi que funciona e eu geralmente suporto quando tem esse tipo de atuação. Ó, eu estou atuando num problema grave da linha, tá assim, assim, assado, tem essas implementações, ainda não foi implementado tudo, então a gente entende o que precisa de recurso para finalizar, né? Por outro lado, às vezes também não se aborda um problema maior, não se aborda o tanto importante, ou também tem outro fato, né? Era maior, mas como você já deu uma ação temporária ali, já saiu do foco, surgiu outro, né? Que ficou mais grave. Então o pessoal desvia, assim, vai batendo o vento, vai virando a bússola, né, para o outro lado. Mas a gente precisa criar uma forma de, ó, é o pior problema e tentar focar em planos, né, definidos mais curtos e nesse período mais restrito resolver o problema, né? Porque quando a gente coloca planos de ação para daqui 6 meses, né, acaba entrando no esquecimento. Eu particularmente gosto assim, no máximo, no máximo 3 meses. A não ser que tenha instalação de alguma coisa, aí tudo bem. Mas assim, 15 dias, um mês, sabe? Porque senão fica muito demorado, né? E tem que ter esse critério ou esse ponto de urgência,
que vai resolver o grande problema, entendeu? Uhum. E é Não, também legal. de tempos em tempos reportando num fórum ali que, ó, estamos fazendo, tá implementando, a gente já chegou 30% da nossa meta, falta esse... Aí meio que, sabe, ó, eu só não consigo entregar mais porque implementamos tudo, sabe? E aí, assim, Uhum. a alta direção consegue te suportar. Mas muito legal que você falou também, tá ligado com a estratégia, que às vezes falta um pouco desse foco, Sim, né? E o sim, pessoal meio que se perde ali, porque quando tá alinhado, se torna mais importante também, né? Então, sim, mas legal essa sim. parte aí. Valeu, Celso. Que às Obrigado. vezes, né, o que eu falo assim, às vezes o pessoal pega para reduzir defeito, sabe? E aí, dentro do Pareto lá, a gente estratificou, tem o defeito que eu quero tratar, não é o defeito que é o pior. Aí você olha lá o defeito que tá matando, parando a linha, né, com uma dificuldade, a pessoa tá tratando o outro que parece de vez em quando, porque ela tem familiaridade, sei lá, gosta do aquele problema, não vai ter tração, sabe? Então Uhum. tem que estar alinhado. Legal. Legal? Valeu, Celso. Obrigado. Valeu. Aí o Daniel colocou aqui: tem algum modelo ótimo de A3 que você conheça? É, um modelo no que sentido? Formato, você diz, ô Daniel? Ou um exemplo para ter todas as informações? Eu não entendi. É Você tá me formato? ouvindo? Tô escutando, pode falar. Legal. É mais ou menos isso, um formato A3 que seja mais claro, uma sequência lógica que seja mais fácil de ser entendida. Tem alguma coisa que você conheça nesse sentido? Existe Daniel, alguma coisa, né? Não é? talvez a minha resposta não é o que você quer escutar, mas eu vou responder de qualquer forma. O A3, né, ele é uma sequência lógica de apresentação. Por isso que eu coloco ali, tem formato fixo? A resposta para mim, não. Eu tenho alguns A3 já feito, assinado, né, por presidentes aí e tal. São todos iguais? Não. Mas tem alguns passos comuns? Tem. Então, às vezes, por isso que eu falei, às vezes, Daniel, a gente prende-se no formato. Mas o que é mais importante no A3 é conseguir conduzir na linha lógica, tá? Ah, Celso, mas qualquer coisa? Não. Aí, por isso que os 8 passos lá do Problem Solving faz muito sentido, pelo menos dentro da cultura que eu estou inserido, na japonesa, faz muito sentido passar por essas etapas, as 8 etapas, tá? Que é o quê? Né? Então, assim, qual que é o seu background, qual que é a situação ideal, qual que é a sua situação atual, qual que é o gap que existe entre o que você está hoje, onde você quer chegar, né? Como que está essa situação, qual que é o target que você está definindo, né? Você vai chegar já no ideal, vai chegar no intermediário, vai chegar, né? E aí definir uma análise de causa, tá? E aí você definir um plano de ação, e às vezes se você tem que apresentar aí, até nesse formato plano de ação, for plano de ação com cronograma, né? Perspectiva de KPI, monitoramento de KPI. Legal. Se você já avançou, começou a implementar e vai fazer um update do projeto, coloca já, né, quanto do planejamento, do cronograma, quanto já está colhendo de resultado. Se já fechou todas as análises, aí você vai ter lá, né, às vezes tem um problema, pode ter resultado final, a melhor prática aqui que a gente implementou, essa aqui, que a gente vai disseminar para outros processos, né? E as próximas ações ou as próximas atividades de melhoria que você vai conduzir. Então, mais ou menos essa linha de raciocínio que eu recomendo para você. Ah, Celso, mas né, é maior aqui, menor ali. Depende da quantidade de informação que você tem disponível, né? É, então, assim, eu também, no comecinho lá, Daniel, eu confesso, eu queria um formato assim que, olha, né, que encaixa, mas depois não, aqui era tudo preto, tinha cabelo, sabe? Então, na época, e agora eu vejo que, por que se a gente faz assim, ó, Alexandre, ó, Alexandre, né, por que a gente faz assim, né? Porque às vezes a gente prende no formato e precisa estratificar um pouco mais, né? E a gente fala, não, não, aqui não pode mais, né? Obviamente a gente tem que ser sucinto, a gente tem que ser bastante. O Carlão, seu cabelo também, você tinha cabelo na época, né? Tem que ser sucinto, né? E às vezes
você pelo formato ali, você acaba truncando a informação e o seu, lembra que eu falei? Tem que ter um storytelling legal, né? Ele não, ele é truncado, você entendeu? Então, eu tentei montar, viu, Daniel? Já mexo com problem solving, cara, desde 2003, se não me engano, faz 20 anos. E hoje, o meu formato A3 preferido, eu faço assim, ó, faz brincadeira. Eu pego o Excel, né? Eu coloco lá na largura, lá coloco 1.88, coloco assim, abro e coloco só os macros assim e vou colocando as informações. Com a prática, você vai vendo quais são os campos importantes, entendeu? Mas eu já, antes às vezes de montar uma 3 como sugestão, né? Geralmente quando é para você vender uma ideia, vender um projeto, fazer alguma coisa, é mais livre. Mas para problem solving já é meio fixo. É aquilo que eu te mostrei ali, né? Essas etapas aí, tá bom? Eu acho que eu sei o que você queria na sua pergunta, mas eu não tenho para te dizer, tá bom, Daniel? Me desculpe. Mas você entendeu a linha de raciocínio, né? Não, entendi. Hoje mesmo eu fiz 2 a 3 em formatos diferentes, que eram mais coerentes. Então, o que eu faço hoje vai bem de encontro com o que você está explicando para gente. Mas Sim. vai que, né? É assim, ó, às vezes Celso, o problem solver é igual? É igual. O problem solver não, né, fica bem fechado o formato, igual a própria Denise falou, né? Ela fazendo investigação, então vai meio que fechadão ali, né? Ainda mais a empresa de repente já padronizou, então fica mais ou menos aquele lá. Agora, quando você está vendendo uma ideia, por exemplo, quando eu cheguei na Bochonca, eu fiz plano de TPS, eu fiz plano de TPM, eu fiz plano de, putz, fiz um monte de FMDS, fiz vários planos lá, então teve um que eu tive a aprovação do presidente dos Estados Unidos, eu fiz 2 a 3 para vocês terem ideia. Quantidade de informação que tinha, né? E não falaram assim, ah, não, tem muita coisa, Celso. Não, foi, né, que eu tentei resumir tudo, mas não coube. Eu falei assim, nossa, e agora? Fiquei traumatizado ali umas 2 semanas tentando montar, porque eu tinha que apresentar para ele. Mas mesmo assim, eu falei, ah, vou fazer em 2 a 3 se reclamar, mas eu consigo vender a ideia em 2 a 3, né? Acabei fazendo. Não é o ideal, mas, entendeu? Então, o importante, às vezes a gente. Mas, assim, a linha de raciocínio é muito importante, a linha lógica, né? Tá bom? Muito Vou, obrigado, vou Silvio. voltar aqui para. Tiver mais pergunta, vai colocando, eu vou voltar lá nas perguntas que estavam, tá? Deixa eu só ver aqui. Então, uso tecnologia. Para os pontos do A3, existe alguma técnica que facilite o entendimento para dar mais clareza na forma de preencher? Na forma de preencher, assim, é isso que eu coloquei, né? Usar figura, usar gráfico, usar letras bullet, incentivar, então grifar a palavra-chave, né? Usar muito o seu poder de síntese. Às vezes a pessoa é muito prolixa, né? Escreve um monte de coisa, não quer dizer nada, entendeu? Então, ter o poder de síntese. Então, essas são as dicas aí para que você consiga escrever de uma forma bem sucinta, tá bom? Aí aqui, gostei do modelo com 8 etapas. Se possível, poderia apresentar um caso que aborde o risco potencial de parada de linha de uma montadora, ainda que for com valor fictício. Ah, fazer uma 3, você fala de com 8 etapas? Ah, não vi isso aqui antes. Eu não. Posso até a gente pode até discutir, né? Mas vai seguir aquela etapa do exemplo que eu disse, né? Então, qual que é o background, né? A situação ideal é não ter zero parada. O que que aconteceu? De repente você teve 2 paradas. O que que aconteceu? Por que que parou a linha? Né? Foi problema de fornecedor? Foi problema de peça? O Carlito tá aqui, né? Foi o problema que o Carlito colocou lá, a peça ruim para dentro, sabe? Então, tem que entender, né, quais são as etapas, mas segue aquele A3 que eu acabei de apresentar aqui, né? Seguindo essas etapas aí do problem solving. Agora tem uma aqui, acho que é em espanhol. Espanhol, a pessoa não, né? Qual é a porcentagem de defeitos pelos produtos terminados devem ser aceitados para que com a distribuição? Não entendi a pergunta, não. Porcentagem de defeitos. Não sei se quer dizer um índice de defeito, reprova.
né? Aí depende muito do critério que você tem, né? Para você, acho que para você quer quantidade de defeito para fazer uma 3. Depende da regra que tem da companhia, né? Quando você trabalha num processo que é redução de defeito, eu gosto muito de trabalhar na regra do Pareto, né? Então, 80-20, né? 20% que vai dar 80% dos resultados, provavelmente o maior defeito vai, né? Se você resolver, consegue sanar os problemas. Legal? Mais algumas perguntas, pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu iniciei uma vez um Kaizen que reporte relatório de análise de problema no trabalho do ônibus Columbia. E como foi, Denise? Falei para nós. Para tentar ilustrar, né, a forma de fazer a análise, eu fiz uma pesquisa bem grande na internet para tentar montar a explosão do ônibus Columbia, né, do ônibus espacial. E aí ficou bem legal, porque a gente só não consegue colocar plano de ação, que entra uma parte que é um pouco mais fictícia, né? Mas com relação aos fatos que aconteceram, fica bem legal, né? O pessoal estava falando em tentar montar um fictício, eu fiz o do ônibus Columbia. Legal. O exercício para o A3 é assim, tá? A pessoa que for ler consegue ler e entender sem muito esforço, tá? Às vezes a gente vê A3 com muita letra, né? Porque a gente usa as palavras para tentar explicar as coisas. E eu escutei várias vezes, Celso, coloca gráfico, coloca tabela, sinaliza, coloca gráfico de uma cor, né? Não diminui a letra. Aqui tá muito estranho, explica melhor, usa bullet, grifa as palavras, sabe? Então são várias dicas assim para deixar uma 3 bem visual. Legal, pessoal? Caramba, já tá dando quase 1 hora já. Dúvidas? Tranquilo? Beleza? Alguém tem mais algum ponto, alguma dificuldade do A3 aí, pessoal? Você tem agora, eu quero meio que chupinzar, né? Você tem algum A3 Pizza. que você fala, cara, esse aqui ficou excelente. Meu A3 xodó. Eu vou mostrar para todo mundo. Você tem um desse que você fala, meu melhor trabalho. Cara, assim, eu não sei se é o melhor, mas o que deu mais trabalho. Eu tenho uma 3 eu morei, não sei se eu falei pra você, eu já morei no Japão, né? Eu já morei no Japão, fiquei 1 ano e meio lá. E quando eu fui para um projeto, né, da Toyota, numa forjaria, e eu fui com um plano de desenvolvimento, tá? E imagine, eu sumarizei dentro de uma 3 1 ano e meio de treinamento na Toyota Motor Corporation no Japão. Então, assim, era uma 3 e tinha, acho que 10 anexos, só para você ter ideia, né? Então, de todo o trabalho que eu fiz, fui colocando anexo e tal, visualmente ficou muito bonito. Tinha até uma foto minha lá, né, para dar saber quem que eu era e quem que era a pessoa que estava fazendo o relatório. Nossa, eu fiquei muito tempo fazendo relatório. Mas assim, eu não posso mostrar, porque tem informação lá que eu não posso compartilhar, mesmo sendo, né, algum tempo atrás aí. Mas esse eu acho que é um dos A3 que eu mais me dediquei para fazer. Bastante anexo, bastante informação. E eu expliquei em várias etapas lá no Japão. Quando eu voltei também, eu tive que explicar, inclusive para o presidente da época aqui no Brasil, né, todas essas etapas. Então, assim, não só por ter feito, né, mas todo o processo de explicar também, de falar tal. Então, eu acho que esse foi um dos A3 que eu mais me orgulho, assim, de fazer. E eu acho que o melhor ainda tá por vir, sabe? Eu fiz um ano passado,
que eu fui graduado em G3, né, que eles é a graduação mundial dentro da Toyota Bushoku. Esse foi um A3 que eu também tive bastante, não vou dizer crítica, mas bastante suporte para desenvolvê-lo, né? Do presidente aqui do Brasil, do presidente da América, do presidente. Depois eu fui lá apresentar para o vice-presidente da Ásia. Esse também é um A3 que foi bastante interessante. Mas esse não teve anexo nenhum. Não podia ter anexo nenhum. Então tinha que ter toda a informação dentro do A3 ali, apresentar em 12 minutos. Né? Então foi bem legal, assim, foi bem interessante. Consegui fazer em 12 minutos, eu fiz em 11h40, 11h45, e aí na hora que ele começou a falar a análise dele, ele falou assim, olha, Celso, você usou o tempo necessário, mas eu sabe o que eu fiz? Só uma dica para vocês, cada etapa ali eu coloquei quantos minutos eu tinha que falar em cada etapa. Então eu decorei, né? Fui lendo, foi falando, tal, não sei o quê, e colocando o tempo, coloquei um cronômetro do lado ali, eu fui lendo, fui explicando, fui falando, explicando detalhe, né? Ó, coluna aqui você vê tal coisa, tal. Consegui fazer em 11 minutos e 40 segundos. Né? Então, às vezes você faz um A3, mas na hora de explicar não consegue explicar, entendeu? Então tem todo um item. Mas eu não, esses eu não posso compartilhar, viu, Daniel? Infelizmente. Legal? Ronaldo, você fez vários lá também, né, na segurança, não sei se você pode falar. Aí você que estava dirigindo, mas eu lembro Ô, que Celso, vira boa e noite. mexe a gente fazia lá, né? Cara, na realidade, esse assunto do A3 dentro da Toyota é uma rotina de fato, né? E acho que, como você comentou, os principais usos dele, de fato, é a questão de resolução de problemas, né? E isso de uma forma mais macro, né? Não é aquele problema do dia a dia, né? Que muitas vezes o pessoal do operacional resolve de fato num A4, num outro formato, mas sempre fazendo uso do papel. O A3, de fato, ele é mais amplo, aqueles problemas onde você tem que fazer uma avaliação mais complexa, né, de vários problemas que você tenha, e aí você faz, né, a aplicação da metodologia. O A3 dentro da Toyota, ele, dos últimos 10 anos para cá, ele teve uma mudança, né, porque a Toyota ela tem o Toyota Way, né, que na realidade nada mais é do que a sumarização da filosofia, né, das origens da Toyota, e ela Sim. trouxe o modo do como a gente praticar o Toyota Way. E o método para você praticar o Toyota Way e colocar ele em prática é através do TBP, que é o Toyota Business Practice, que na realidade nada mais é do que o A3, né? E aí ele tem lá, de forma assim, congelada, né? É o próprio software, né? Que você mostrou, todas essas etapas têm que ser seguidas ali para a apresentação do problema. Então, de fato, isso hoje, dentro da Toyota, todos os níveis de staff, desde o auxiliar administrativo ao presidente, todos são treinados, né, na metodologia do TBP, né, para que qualquer problema ele seja apresentado do treinamento, e depois na historinha você sai com a lição de casa, que é fazer um projeto durante 3 meses, passar, né, fazer vários demawaches ali com as pessoas envolvidas naquele problema, para você, dali 3 meses, ir lá apresentar para uma bancada e sair com uma nota lá que vai de 1 a 5. Né? 3 você sai aprovado aí na metodologia. Então você está apto a usar a metodologia aí do TBP, né, do A3 aí na sua rotina diária. Então isso é algo assim muito vivo, né? E de fato, como eu disse, né, a gente sempre usou, né, muito. Eu trabalhei 20 anos na Toyota, né? Então eu fiz muito TBP e ajudei muita gente, né? Então a gente sempre estava naquele apoio ali com os gerentes, né, na ajuda na construção dos documentos. Então assim, é uma rotina, mas acho que o que está por trás, né, acho que como pano de fundo, né, da metodologia do A3, né, é justamente o que? A criação de um pensamento, né, de resolução de problemas. Porque você, Sim. quando se habitua, né, a pensar no A3, né, naquelas etapas, você fica fazendo o A3 o tempo todo na cabeça, né, quando você tem um problema. Então, assim, acho que o que é mais valioso é o quê? É a cultura que você cria, né, em você para resolver problema. Então, você, quando já vê o problema, você já pensa nas etapas, né, do A3 Sim. ali e vê se cabe ou não, né, a metodologia para você resolver aquele determinado problema. Basicamente é E, isso.
É bem verdade isso, Ronaldo, porque quando a gente é abordado com os problemas, às vezes a gente quer, como a gente é técnico, né? A gente pula do item ali direto para alguma análise, né? E aí acaba que não passa pelas etapas. E aí a gente vai ver lá na frente e a gente não consegue resolver o problema, sabe? Exatamente. E essa Muito questão, verdade. principalmente, que é uma mudança que tem dentro dessa metodologia, é a estratificação, né? De fato, para você, de fato, trabalhar pequenos problemas, né? É quebrar um problema grandão naquele pequenininho, mas é o pequenininho que é Sim, o tal do 80-20, né? Aquele que tá mais, né, ali no meu sim. calcanhar. Então, ó, e aí você cria foco, né? E às vezes eu vejo isso, porque depois que eu saí da Toyota, eu, pô, rodei algumas empresas Ronaldo? ali, né, É, na consultoria, e você via a dificuldade, pessoal, né? Porque atualmente acaba jogando, grava aquele monte de problema e trata tudo, né? Então, assim, falta um pouco da metodologia, né? De você, de fato, botar no parede, entender qual é a maior dificuldade, e aí da maior dificuldade, assim, todo o resto você deixa para trás. E aí você foca na maior dificuldade, coloca lá, né? Entende qual é o problema, evidencia qual é o problema, e aí você faz análise de causa, define contramedida, enfim, né? Então, isso é algo que, assim, da metodologia, sim. eu digo que é o ponto crucial. A estratificação do problema e a escolha do que você vai trabalhar. Se você não fizer isso, isso vai ficar ruim, entendeu? Porque você vai perder o foco, você vai estar trabalhando num Você monte de acaba, problema, né? E você não vai ter solução, né? você acaba dividindo os recursos e aí você acaba deixando o plano de ação muito extenso e o resultado não aparece em nada. Aí você fala que o A3 não está funcionando, mas não, é que na hora que estrativou, Sim, você não estrativou direito, dedicou recurso para resolver o problema que é mais crônico, sabe? é isso aí. E acho que outro ponto importante, que foi até uma pergunta aí que você respondeu, né? Essa questão do insucesso. Tem Aham, muitas pessoas, é uma A3, de fato, ele não é um documento que você faz todo dia, né? Ele é um documento para aham, você tratar um problema maior. E geralmente, né, as pessoas se perdem, né? E não conseguem. E quando chega no final, né, de fato, as pessoas não compram as ações que estão lá para fazer, que foi justamente a pergunta. E assim, a metodologia, né, correta, ela traz essa condição do Nemawashi, né, que é nada mais do que você passar esse documento na mão de várias pessoas, para que haja justamente ali você já vai identificar se o documento é um documento de sucesso ou não, né? Porque você vai levar para o gerente, que é o gerente da produção ao qual tem esse problema que você está trabalhando. Então ali, pô, ali ele já vai sentir, pô, esse cara vai resolver um problema que eu tenho, né? sim. Vou Então patrocinar o cara, né, meu? vou patrocinar o cara. Então assim, você vai, vamos dizer assim, durante algum tempo você vai tateando todo mundo para quando o TBP ali nascer, pô, ele nasce já se bobear com as ações até prontas já, muitas vezes, né? Aham. Legal. Obrigado, meu amigo. Um abraço, Celso. O Daniel levantou a mão, Daniel. Quer fazer alguma pergunta para mim, para o Ronaldo? Ó, prometo que é a última, viu? Fica à vontade, meu amigo. Na visão de vocês, Ronaldo, Celso, o A3, ele é um reporte de como foi a investigação ou ele é um documento vivo? Olha, temos essas daqui, bom, não chegamos numa causa raiz. Vamos por outros testes chegar abordar aquela outra possibilidade. Eu acho que pode ser os dois, viu, Daniel? Né? Quando você está fazendo a investigação e ainda às vezes está na fase ali de definição de plano de ação, cronograma, serve para você explicar qual a linha lógica da onde você saiu, qual a estratificação que você seguiu, qual a análise de causa que você fez, né? Eu já vi vários A3 e até ali no Ishikawa, por exemplo, sabe? E serve já, porque assim, é difícil a gente ajudar a avaliar ou colocar mais informação se tudo está na cabeça da pessoa, né? E aí você pergunta um negócio, a pessoa não consegue responder, ou não consegue ter informação, ou fala assim, ah, é isso, ou é aquilo. Então, assim,
enquanto tiver nesse desenvolvimento, ele é um documento vivo, ele vai ser atualizado, ele vai ter informação, vai tirar informação, colocar outras, né, até você conseguir realmente estratificar de forma coerente ali. Depois que ele fechou, você já colheu o resultado, deu o resultado, tá no target, aí ele fica um relatório para explicar, falar assim, ó, saí daqui, cheguei aqui, fiz isso, deu esse resultado, né? Então ele serve aí mais para registro do que foi feito, que também é muito importante, porque se tiver algum problema futuramente, semelhante, da mesma máquina, de máquina diferente, usa como é, benchmark aí para você aprender e entender o que foi feito no problema passado, né? Mas enquanto não se fecha, ele é sim um documento vivo, né? Então a gente tem bastante, mesmo na fábrica, bastante, entendeu? Esse documento, essa linha de raciocínio que o Ronaldo disse, né? Eu lembrei, eu tive que fazer lá no Japão, quando eu estava lá, eu fiz, apresentei para a banca lá, fui aprovado lá. Aí quando eu cheguei aqui no Brasil, o pessoal estava nessa fase também de implementar em todos. Aí eu falei assim, não, mas eu já fiz aprovado, já está aqui, está aprovado, né? Tá. Eu falei assim, não, não vale, tem que fazer de novo. Aí eu fiz de novo outro no Brasil. Mas aí você faz em 3 meses, um problema, fechou. Esse fechou, você apresenta, entendeu? Mas essa linha de raciocínio. Legal? Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza, então. É, conseguimos aí fechar mais ou menos em 1 hora. O A3, eu particularmente gosto muito de analisar o A3, tá? Então, eu acho muito legal. E esse ponto que foi comentado, né, de desenvolvimento, de conhecimento, para quem tem dificuldade de montar algum raciocínio lógico, é interessante praticar bastante, porque você consegue explicar de maneira fácil, tá? Imagina a dificuldade que a gente tem. A gente precisa explicar uma ideia, né, para um japonês que não fala nossa língua, às vezes não entende muito bem o inglês, né, e ele precisa aprovar, colocar o chamego lá, a assinatura dele. Então o A3 ele serve para isso também, para ajudar na comunicação aí de alguns temas meio complicado, né, e de forma que eles consigam entender de forma mais fácil aí. Beleza, pessoal? Se não tem mais perguntas, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado, agradeço a todo mundo, tá bom? E aí a gente vai conversando. Dia 14, eu chamei o Zucoloto para a gente falar sobre liderança de fábrica, tá? Ele é um exímio aí, treinador. Ô, Ronaldo, vamos marcar um dia falar sobre segurança, cara? O que você acha? Celção, quando você quiser, velho. Só marcar. Valeu. Depois eu chamo você lá. Tá bom. Putz, como que manda uma mensagem para mim, a gente Tá bom. marca. Tá bom? Beleza, fechado. Valeu, meu amigo. Um Abraço. abração. Beleza, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.